Bom, para quem não me conhece, né, então, meu nome é William da Silva, eu sou educador físico, membro do grupo de Neuromecânica Aplicada, mestre em Bioquímica pela Universidade Federal do Pampa e atualmente eu sou aluno de doutorado do programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas e do programa de doutorado em Fisiologia da Universidade de Valência. O objetivo da minha fala de hoje, espero alcançá-lo ao término da mesma, é determinar possíveis aplicabilidades da termografia infravermelha para o monitoramento de cargas de treinamento. Essa fala será dividida, então, em 3 grandes tópicos. Inicialmente, então, abordarei alguns conceitos básicos relacionados à termografia. Claro que existem muitos conceitos que devem ser levados em consideração em estudos com termografia. Entretanto, tentarei abordar alguns conceitos que julgo serem bastante importantes e essenciais. O próximo tópico, intitulado Estudos com termografia infravermelha e cargas de treinamento, onde trarei alguns exemplos de alguns estudos que tivemos a oportunidade de realizar e alguns estudos de colegas, colaboradores. E o último tópico da fala de hoje, trazendo algumas aplicabilidades da termografia na ciência do esporte como um todo. Bom, a termografia infravermelha, suas aplicabilidades e características estão em constante evolução. Ao analisarmos cerca de 20, 30 anos atrás, o uso da termografia infravermelha em centros esportivos, laboratórios de biomecânica ou clínicas, ele era basicamente incomum ou inexistente. Entretanto, muitos desses locais estão adquirindo câmeras termográficas e começando a inserir em suas rotinas de atividades diárias análises com termografia. Diversos fatores contribuem para esse aumento da popularidade atualmente, como a praticidade que as câmeras termográficas oferecem, elas podem ser levadas para diferentes locais, elas não influenciam na termorregulação do paciente ou sujeito avaliado, como outros instrumentos, como sensores de contato, por exemplo. E outro fator bastante óbvio é a diminuição do preço dessa tecnologia atualmente, principalmente em comparação com seus primórdios, a tornando cada vez mais acessível a diferentes pessoas. Além disso, diferentes nomes e fatos contribuíram ao longo da história para que tenhamos hoje as câmeras termográficas como as a conhecemos. Então, atualmente nós temos diferentes câmeras termográficas com diferentes formatos, tamanhos, diferentes resoluções. E essa evolução pode ser, inclusive, observada pela evolução concomitantemente da qualidade da imagem. Então, principalmente comparando com as imagens que temos atualmente, imagens bastante sensíveis, com alta resolução, em comparação com os primórdios, onde tínhamos imagens com baixa sensibilidade, bastante rudimentares. Mas, afinal, o que é a termografia infravermelha? Então, para quem não conhece, para quem nunca teve contato, a termografia infravermelha ela é uma técnica de imagem que permite mensurar a radiação infravermelha emitida por um objeto e, com base nisso, estimar a temperatura da superfície desse objeto ou pessoa. Através da termografia, é gerada uma imagem termográfica com diferentes cores que representam diferentes temperaturas da superfície avaliada, desde imagens voltadas para a coloração mais escura, representando valores mais baixos, como voltadas para o vermelho e o branco, representando valores mais elevados, por exemplo. A termografia infravermelha, é importante destacar que ela não é utilizada somente para a avaliação do corpo humano, é utilizada em diferentes áreas, em diferentes contextos, ela é explorada no contexto da engenharia, no contexto da ciência animal, igualmente, pelo motivo de que ela avalia diferentes materiais e objetos dentro de uma determinada faixa de temperatura, uma vez que todo o corpo com uma temperatura acima do zero absoluto, pela escala de Kelvin, emite energia eletromagnética independente da temperatura. E para o corpo humano, que é o nosso objeto de interesse aqui hoje, como que isso funciona? Bom, para o corpo humano, a energia irradiada está na região infravermelha do espectro eletromagnético, chamada de radiação térmica.
Esse conceito é um conceito bastante importante. Mas, afinal, o que é a radiação? A radiação é a transferência de calor entre dois corpos pela emissão de radiação eletromagnética. O corpo humano, ele emite mais radiação do que ele absorve devido ao ambiente estar mais frio. Entretanto, quando estamos próximos a um incêndio, a uma fogueira, por exemplo, essa energia ela é absorvida pelo corpo, gerando um aumento da temperatura. A radiação é a transferência de calor que é detectada por termografia. Na natureza, diferentes corpos emitem energia com diferentes características. Algumas dessas energias elas são visíveis ao olho, como a própria luz visível, a luz solar, por exemplo. Algumas dessas energias elas não são visíveis ao olho. Levando isso em consideração, alguns aparelhos eles foram desenvolvidos com o intuito de utilizar, captar essas energias, o que é o caso da termografia infravermelha em relação à radiação térmica. O espectro eletromagnético, a respeito de um corpo, então, ela é toda a energia emitida, espectro de emissão, e energia absorvida, espectro de absorção. Ele engloba desde ondas de baixa energia e grande comprimento, como ondas de rádio, microondas, infravermelho, luz visível, por exemplo, até ondas de alta energia e baixo comprimento, como ultravioleta, raio-x e raios gama. No contexto médico, diferentes técnicas, modalidades de imagem foram desenvolvidas para diferentes tipos de radiação, o que é o caso do raio-x, por exemplo. A que nos interessa hoje, nesse contexto em particular, é a infravermelha relacionada com a termografia infravermelha. A radiação infravermelha ela é frequentemente denominada de radiação térmica. Mas por que isso ocorre? Porque existe uma relação entre temperatura e radiação infravermelha. A temperatura ela pode ser conceituada como a energia cinética média de um corpo. A temperatura ela está relacionada com o movimento de moléculas de um corpo. Quanto maior for o calor, maior é o movimento e a energia cinética das moléculas. Mudanças nessa velocidade de agitação das moléculas resulta em emissão de radiação infravermelha. E esse é um dos conceitos, essa relação entre temperatura, energia cinética e radiação infravermelha, um dos conceitos que explica como é possível calcular a temperatura com base na radiação infravermelha emitida por um corpo. O ser humano, ele é um ser homeotérmico, ou seja, ele funciona com uma temperatura central hipotalâmica de aproximadamente 37 graus. Essa temperatura ela pode variar entre indivíduos e possui um ciclo circadiano bem definido. Ela atinge os menores valores durante a manhã e os maiores valores durante a noite. A nível térmico, o corpo humano ele pode ser dividido em dois compartimentos centrais, um compartimento central e um compartimento periférico. O compartimento central ele é constituído pelo cérebro, tronco e órgãos internos, que durante uma situação de repouso são as principais fontes de produção de calor. O compartimento periférico ele é constituído da pele, gordura subcutânea, braços e pernas. O ser humano ele é capaz de manter esse equilíbrio homeostático térmico quando exposto a diferentes temperaturas, justamente para a manutenção das funções fisiológicas dentro da normalidade. Quando o corpo humano ele é exposto a baixas temperaturas, sob controle do sistema nervoso central, nós temos mecanismos como vasoconstrição periférica, tornando a região, o compartimento central mais quente e um compartimento periférico mais frio. O contrário ocorre quando o corpo humano ele é exposto a altas temperaturas, também sob controle do sistema nervoso central e mecanismos compensatórios como vasodilatação periférica. O contrário também é verdadeiro. Temos agora compartimentos periféricos mais quentes. Inclusive, nesse cenário, a temperatura da pele ela pode se aproximar da temperatura central.
E o que é isso importante? Isso é importante porque a temperatura da pele ela pode variar, ela é dinâmica, ela pode variar a depender do ambiente, do contexto em que o indivíduo está envolvido. É bem estabelecido na literatura que o exercício físico ele altera esse equilíbrio homostático em busca de um novo equilíbrio, produzindo um aumento do calor interno, principalmente por mecanismos de contração muscular e processos metabólicos. Levando em conta que a transferência de calor ocorre quando há a diferença de temperatura entre dois corpos e que ela normalmente segue um fluxo de um corpo mais quente para o mais frio, entretanto, é importante destacar que é sempre em busca de um equilíbrio. Esse aumento de calor interno, ele é dissipado para a pele via fluxo sanguíneo, na medida em que o sangue passa através dela por mecanismos compensatórios, como convecção e evaporação para o ambiente pelo suor. Portanto, a temperatura da pele ela é o resultado da dissipação do calor via fluxo sanguíneo e mecanismos termorregulatórios diversos, como convecção, condução, radiação e evaporação pelo suor. Muito bem. Levando em consideração, então, todos esses aspectos básicos no contexto da termografia, qual é a importância das avaliações com termografia no contexto do treinamento desportivo, no monitoramento de cargas de treinamento? Quais as informações que ela pode oferecer ao treinador ou fisioterapeuta? Por muito tempo acreditava-se que os principais, talvez o único fator determinante para a perda de desempenho ou fadiga durante um exercício submáximo em ambientes quentes era o aumento crítico da temperatura central somente. Entretanto, hoje sabe-se que a temperatura da pele ela desempenha um papel importante igualmente nesse contexto. Ela tem sido utilizada na análise de fatores limitantes de desempenho em diversos cenários, como a prática de exercício em ambientes quentes. Além disso, muito tem sido explorada ao longo dos anos, talvez uma das áreas mais exploradas, muito influenciada pelos seus primórdios do uso da termografia no contexto médico, seja a capacidade de utilização da ferramenta como diagnóstico de possíveis lesões no esporte, como no estudo de Hildebrand e colaboradores, talvez um dos estudos mais citados com termografia na ciência médica, altamente recomendado para quem tem interesse na temática, que explorou a capacidade da técnica como ferramenta de diagnóstico para lesões traumáticas, por exemplo. Como podemos observar, uma termografia da região anterior da perna do indivíduo com uma fratura traumática da região da tíbia e da fíbula, por exemplo. Além da macrolesão, no contexto da lesão traumática, muito tem sido explorado, igualmente, a capacidade da técnica para análise de microdano muscular induzido pelo exercício. Agora, levando em conta a desorganização da estrutura muscular em decorrência do estímulo induzido pelo exercício. A aplicabilidade nesse contexto, ela é justificada pela relação entre dano muscular e processo inflamatório, uma vez que o processo inflamatório ele é amplamente descrito por gerar alteração do fluxo sanguíneo e hipertermia local. Além desse contexto, a técnica tem sido bastante explorada como uma possível ferramenta para predizer o risco de lesão no esporte, principalmente pautada pela análise de assimetrias térmicas, uma vez que as assimetrias entre as regiões de interesse, de 0,5 a 0,7 graus, poderiam significar uma disfunção do sistema músculo-esquelético, gerando e potencialmente, um maior risco de lesão a esse indivíduo avaliado. É importante destacar que, embora a aplicabilidade da termografia nesse contexto seria fantástica e muitos avanços têm sido observados ao longo dos anos, a aplicabilidade da técnica nesse cenário ainda ela não é pacífica, uma vez que existem muitos pontos ainda em debate. Em decorrência disso,
muitos grupos de pesquisa, e nós nos incluímos entre eles, né, têm realizado análises termográficas com o intuito de conhecer melhor esse complexo sistema termorregulatório do corpo humano em diferentes contextos e buscar associações com possíveis associações com variáveis de cargas de treinamento. Estudos com termografia e cargas de treinamento. Bom, mas de fato, né, o que nós temos feito até o presente momento em estudos com termografia no contexto do exercício físico no monitoramento de carga de treinamento? A partir de agora, então, eu trago alguns estudos que nós tivemos a oportunidade de realizar e alguns estudos de colegas e colaboradores que também, igualmente, tivemos a oportunidade de contribuir. É bastante estabelecido na literatura a prática do exercício físico, sem o devido controle em cargas de treinamento, ou a inserção na sua rotina de um exercício diferente do habitual, de cunho excêntrico, gera dano muscular e dor muscular de início tardio. Embora esse cenário seja bastante explorado e estabelecido na literatura, é muito difícil ao treinador, o fisioterapeuta, saber a real magnitude desse dano muscular. Atualmente, temos no mercado análises que podem fornecer um cenário quantitativo e um feedback interessante para o treinador, como análises bioquímicas em amostras de sangue ou urina, por exemplo. Entretanto, essas análises elas são bastante caras e análises invasivas, um pouco incômodas. Levando em consideração esse aspecto, e que a termografia é um método não invasivo e de relativo fácil utilização, uma vez que a câmera é adquirida, o custo das análises ele é praticamente inexistente, e que talvez uma das áreas mais exploradas até o presente momento seja a possível aplicabilidade da técnica para o diagnóstico de microdano muscular em resposta ao exercício ou possíveis lesões, surgiu o interesse de realizar esse estudo, uma vez que não está clara a relação entre dano muscular e mudanças na temperatura da pele. Então, esse estudo ele é intitulado Pode o dano muscular induzido pelo exercício estar relacionado com mudanças na temperatura da pele? Com o intuito, então, de responder essa pergunta, 20 indivíduos não treinados participaram do presente estudo. Esses indivíduos, então, eles foram avaliados em 3 momentos: no momento pré-exercício, imediatamente após e 48 horas após a prática do exercício. Eles foram submetidos a um estímulo de movimento de plante e dorsiflexão para a indução do dano muscular na musculatura do gastrocnêmio, a região posterior da perna. Ocorreram, então, coletas de sangue nesses momentos para análise de marcadores bioquímicos de dano muscular, creatina quinase e um marcador acetilcolinesterase, com um marcador indireto do processo inflamatório, análise da dor muscular de início tardio por escala visual analógica da dor de 0 a 10 e análises termográficas da região anterior e posterior da perna, englobando a musculatura envolvida com o exercício. E o que pode ser observado? Inicialmente, podemos destacar que nós observamos altos índices de sensação de dor, principalmente 48 horas após a prática do exercício. Isso corrobora o fato de que o protocolo ele teve sucesso na indução da sensação de dor muscular de início tardio. Em relação à temperatura da pele, podemos observar nas figuras ao lado, na região anterior e posterior da perna, respectivamente, nos momentos avaliados, pré-exercício imediatamente após e 48 horas após, para todas as figuras, uma diminuição da temperatura e aumento para a região anterior e posterior da perna no momento imediatamente após o exercício, em comparação com os valores basais. Comportamento diferente foi observado no marcador de dano muscular, creatina quinase, onde no momento imediatamente após o exercício ele praticamente não foi alterado, ainda não houve um momento do comportamento da enzima. Entretanto, ela esteve bastante concentrada nas amostras no momento
48 horas após o exercício. E o marcador acetilcolinesterase ele não foi alterado por esse estímulo. Aqui nós podemos destacar que o comportamento do marcador de dano muscular, creatina kinase, bastante utilizado no contexto do treinamento desportivo, apresentou um comportamento totalmente diferente das variáveis de temperatura da pele. Foram, então, realizadas análises de correlação entre um marcador bioquímico de dano muscular, creatina kinase, e variáveis de temperatura da pele, e não pôde ser observado nenhuma correlação significativa entre o marcador bioquímico creatina kinase e temperatura da pele. Em decorrência disso, nesse estudo, nós concluímos que mudanças na temperatura da pele não se correlacionam com dano muscular em indivíduos não treinados. Outro estudo bastante interessante é um estudo realizado pelo Alejandro Pérez e colaboradores, intitulado Associação entre Estresse Fisiológico e Temperatura da Pele após uma meia maratona. E qual foi o background desse estudo? O que foi levado em consideração? Como vimos, muito tem sido discutido que a temperatura da pele ela é sensível ao exercício físico. Entretanto, essa análise ela tem sido bastante explorada, principalmente durante o período de recuperação, no contexto da temperatura basal. Se o monitoramento da temperatura basal pode oferecer informações importantes a respeito de magnitude de dano muscular, adaptabilidade ao treinamento e estresse fisiológico, surgiu então o intuito de realizar esse estudo com indivíduos treinados após uma meia maratona, uma vez que essa relação ela ainda não está sendo clara, ainda existe uma variabilidade nos resultados observados, principalmente comparando diferentes populações. E como que isso funcionou? Bom, participaram desse estudo, então, 17 corredores treinados, 11 homens e 6 mulheres, avaliado em 4 momentos. Eles foram avaliados no momento 48 e 24 horas pré-competição. Para que isso? Para estabelecer os seus valores basais e para a adaptabilidade aos protocolos de avaliação. E foram avaliados 24 e 48 horas pós a meia maratona. Foram feitas, então, análises de coleta de sangue para quantificar marcadores de dano muscular, creatina kinase e GOT, análise da percepção da fadiga e dor por escala visual analógica de 0 a 15 e análise de performance pelo teste de altura de salto. Entretanto, nesse estudo, a termografia ela não foi realizada somente na região envolvida no exercício, uma vez que o exercício de corrida ele é um exercício multiarticular, um exercício cíclico. Então, nesse contexto, foram avaliadas 10 regiões corporais, sendo elas a região anterior e posterior dos membros superiores, região do abdômen e região da lombar, região anterior e posterior da coxa, região anterior e posterior do joelho, região anterior e posterior da perna. E o que pode ser observado? A figura número 2, então, ela nos traz o valor de média de desvio padrão dos marcadores bioquímicos de dano muscular e o marcador, o teste de altura de salto. Nós podemos observar que, tanto para a creatina kinase como para o marcador de dano muscular GOT, nos momentos analisados, teste 48 horas pré, 24 horas pré, 24 horas pós e 48 horas pós, respectivamente, pode ser observado um aumento do dano muscular, representado pelo aumento da concentração de creatina kinase e GOT no momento 24 horas após a competição, em comparação com os valores pré-competição. Além disso, o teste de altura de salto ele foi menor 24 horas pós a maratona, corroborando o fato de que a musculatura foi acometida pelo estímulo, obviamente, do exercício. A sensação de fadiga e dor, ela foi avaliada em diferentes regiões corporais, como podemos observar aqui embaixo.
considerando uma escala de 0 a 15, sendo 0 nenhuma fadiga e nenhuma dor, 15 alta sensação de fadiga, alta sensação de dor. E o que pode ser observado? Pode ser observado que ocorreu um aumento da sensação de fadiga e dor em todas as regiões corporais após a prática da maratona, meia maratona, principalmente na região dos membros inferiores. Para os valores de temperatura da pele, mensurada por termografia, podemos observar o seguinte comportamento. Temos aqui, então, a representação de todas as regiões avaliadas. Podemos pegar, por exemplo, a região anterior dos membros superiores, nos respectivos momentos. Embora tenha sido observado um aumento da temperatura da pele 24 horas pós a maratona, para os valores de temperatura média e máxima, esse aumento ele foi observado, inclusive, no momento 24 horas pré-maratona, em comparação com 48 horas anterior a ela. Isso pode ser explicado por alguns fatores destacados no texto pelos autores, como o aumento da temperatura da cidade naquele dia, então foi registrado um aumento de até 4 graus na temperatura naquele dia, e também fatores psicológicos, uma vez que os atletas eles podem, inclusive, ficarem nervosos no período pós-competição, pré-competição, perdão, e gerando um aumento na frequência cardíaca, fluxo sanguíneo, e isso pode refletir, inclusive, na temperatura da pele. Diferentes abordagens foram realizadas com o intuito de tentar estabelecer a capacidade dos dados térmicos em predizer o estresse fisiológico. Embora algumas associações isoladas tenham sido observadas, com uma relação entre o delta do marcador de dano muscular creatina quinase e sensação de dor em respectivas áreas, como a temperatura da região posterior dos membros superiores e região anterior do joelho, os autores concluem que o acompanhamento da temperatura basal não parece ser um método adequado para predizer o estresse fisiológico em indivíduos treinados após uma meia maratona. Perfeito. Então, 2 estudos anteriores trouxeram que a técnica ela não teve sucesso na análise do dano muscular em indivíduos não treinados e para predizer estresse fisiológico em indivíduos treinados. Então, eu poderia concluir que a termografia ela não funciona na análise desse contexto? Talvez sim, mas talvez não. Porque um resultado diferente pode ser observado num estudo bastante interessante realizado pelo professor José Inácio Prego Quesada e colaboradores. Esse estudo ele levou em conta o seguinte fator: a temperatura da pele ela é sensível ao exercício, principalmente no contexto do período de recuperação? Sim, entretanto ela é sensível a diferentes outros fatores, como nível de atividade física, tempo de descanso, atividades diárias e status nutricional. Tentando diminuir o efeito desses fatores extrínsecos na variabilidade entre sujeitos, porque embora nos estudos anteriores os sujeitos eles tenham recebido instruções do que eles deviam evitar, do que eles não poderiam fazer, é muito difícil ter esse controle, principalmente nas atividades diárias e tempo de recuperação, por exemplo. Levando isso em consideração, surgiu o intuito de realizar esse estudo, que é intitulado Uma Investigação Preliminar sobre Respostas na Temperatura da Pele, seguido de um training camp com carga cumulativa em triatletas treinados. Então, esses indivíduos eles concentraram em um determinado local e foram expostos à mesma rotina de treinamento, mesmos hábitos nutricionais, mesmo período de descanso. E como que isso funcionou? Bom, o Training Camp ele ocorreu na cidade de Dénia, perto da cidade de Valência, na Espanha, em 4 dias. Esses dias, então, foram os dias de 28 a 31 de março. Ocorreram, então, coleta de dados em 3 dias,
sendo eles os dias 29 de março, 30 e 31, configurando os testes pré, teste 1 e teste 2, respectivamente. O que foi coletado, o que foi analisado? Foi feita, então, análise termográfica de diferentes regiões corporais, análise da sensação de fadiga e dor, considerando diferentes regiões corporais igualmente, por escala visual analógica, e teste de performance de altura de salto. Entretanto, os testes eles foram sempre realizados no mesmo período, das 7h45 até as 8h30 da manhã, antes do café da manhã, para tentar limitar o efeito do ciclo circadiano. E o que pode ser observado? Para os dados de sensação de fadiga e dor nos 3 momentos avaliados, teste pré, teste 1 e teste 2, podemos observar que houve um aumento da sensação de fadiga no gráfico da figura A. No momento do teste 1, ou seja, após a prática do exercício, em todas as regiões analisadas. Entretanto, esse aumento da sensação de fadiga ele foi maior no teste 2 em comparação com o teste 1. E o comportamento da sensação de dor para todas as regiões analisadas apresentou um comportamento semelhante. A sensação de dor ela aumentou no teste 1 em comparação com o teste pré, ou seja, após o início dos treinamentos, e ele foi maior no teste 2 em comparação com o teste 1 para todas as regiões, com exceção da região overall, que seria relacionado à sensação de dor sentida como um todo, né? No corpo todo. E qual foi o comportamento das variáveis de temperatura? A temperatura média, ela aumentou em todas as regiões avaliadas por termografia, agora nesse estudo, em comparação com os valores do teste pré. E os valores de temperatura máxima, eles apresentaram um comportamento semelhante, aumentando após a prática do exercício para a região posterior dos membros superiores e coxa, região posterior do joelho e perna. A tabela número 1 ela traz os dados do modelo de múltipla regressão linear, stepwise, que busca a associação entre as variáveis. E para esse teste de regressão foi então calculado os deltas de temperatura, ou seja, o delta 24 horas ele corresponde à variação do teste 24 em comparação com o teste pré, ou seja, quanto esses valores oscilaram de um momento para o outro, e o teste 48, a variação do teste 48 horas, né, o terceiro teste, em comparação com o teste pré. E o que pode ser observado? Pode ser observado uma relação direta entre a temperatura da região anterior e posterior da coxa com o percentual de massa muscular. Pode ser observado uma relação direta entre a temperatura da região posterior do joelho e perna com o volume de trabalho semanal, e uma relação inversa entre a temperatura da região anterior do joelho e a sensação de fadigabilidade da respectiva região. Em decorrência disso, os autores concluem que a temperatura basal ela aumenta após um training camp com carga acumulativa. E os autores consideram de extremamente importância o controle de fatores intrínsecos e extrínsecos na avaliação da temperatura da pele, e esse fato ele pode corroborar, inclusive, a diferença desses resultados em comparação com os estudos prévios. Esse estudo ele é, então, considerado um estudo preliminar que abre um importante caminho para que pesquisas futuras sejam, então, implementadas para tentar compreender a real relação entre resposta na temperatura da pele e cargas de treinamento. O último tópico da minha fala de hoje, agora quase finalizando, ele é intitulado Aplicabilidades da termografia infravermelha na ciência do esporte como um todo. Então,
Como eu comentei ao longo de toda o nosso encontro de hoje, muitos pontos relacionados à termografia têm sido explorados, está em constante evolução. Alguns temas mais estabelecidos do que outros. A termografia ela é bastante utilizada no contexto esportivo agora como um todo, na análise de roupas e equipamentos esportivos, por exemplo. Ela é bastante útil na compreensão de aspectos relacionados à termofisiologia. Ela tem sido bastante explorada no contexto da medicina como uma ferramenta de diagnóstico para possíveis doenças, como, por exemplo, câncer de mama, ou como acessório em algumas aplicações de medicamentos, embora é muito importante sempre frisar que uma variabilidade nos resultados é ainda observada, ainda não é algo pacífico. Comportamento semelhante ocorre na aplicabilidade da técnica no contexto da medicina esportiva, monitoramento de lesão e variáveis de cargas de treinamento. Entretanto, acredito que o futuro ele pode revelar ainda muitas possíveis aplicabilidades da termografia em todos esses contextos. Muito obrigado a todos.